Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Daniel Genslak por aqui, trazendo mais uma sacada. Hoje sobre a quantidade de água utilizada durante a abraçagem. Respondendo a dúvida aqui do Macedo Neto. Ele mandou o seguinte: Daniel, posso utilizar menos água na lavagem do mosto, não obedecendo aquela regrinha de 1,5 vezes o volume da água da abraçagem? O importante é que se mantenha a OG desejada, certo? Então, Macedo, é realmente isso. O certo mesmo é a gente, quando faz a nossa receita, ter uma previsão do nosso volume final e da nossa OG, ou seja, a nossa gravidade inicial. Então, depois que a gente faz todo o processo de braçagem, fez a mostura, fez recirculação, fez lavagem, ferveu o nosso mosto, no final a gente transfere para o fermentador, resfriou tudo mais, a gente vai ter um volume, que é o que a gente previu na receita, e uma gravidade inicial. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente coloca num software, por exemplo, ou a gente utiliza os cálculos para definir quanto de água que a gente precisa, a gente consegue saber exatamente quanto de água que a gente coloca no começo e quanto de mosto que a gente tem no final com a gravidade que a gente previu. Como que faz isso? Sabendo exatamente qual que é a eficiência do nosso equipamento, qual que é a eficiência da extração dos açúcares, do malte e também quanto de água que a gente perde durante esse processo. Então o jeito certo de fazer, o jeito que os cervejeiros que já entendem, já dominam o processo, fazem é calcular exatamente todas as perdas que a gente tem durante o processo e assim a gente consegue exatamente um volume e OG finais, certo? Aí o método de lavagem fica a cargo de cada um. Tem gente que, por exemplo, que não faz lavagem, não utiliza toda a água na mosturação e assim por diante, tá? Essa regra que o nosso colega comentou é uma regra até bastante difundida, que é uma aproximação. Digamos que é o jeito mais fácil de você calcular os volumes de água sem precisar entender tudo. É o que a gente ensina no começo, para quem está começando a fazer cerveja, para pelo menos conseguir chegar no final com algo perto do que seria o previsto na receita. Depois você pode ir aprofundando isso. E o que essa regra diz? Basicamente, a gente utiliza 2,5 vezes o peso do nosso malte em volume de água. Por exemplo, então se eu tenho 5 quilos de malte, eu vou utilizar 2,5 vezes de água, ou seja, 12,5 litros de água. E daí depois, para lavagem, utiliza 1,5 vezes o volume da mostura. Então, se você utilizou 12,5 litros para fazer a mostura, você vai pegar 1,5 vezes isso para fazer água de lavagem. Acho que dá 20 litros isso, se eu não me engano. Mais ou menos isso. Então você utilizaria 12,5 litros para fazer a mostura, depois 20 litros para fazer a lavagem. Essa seria a regra mais simples. Se você estivesse fazendo essa mesma receita, conhecendo o seu equipamento, sabendo o perfil, você poderia fazer com mais precisão, sabendo exatamente quais são as suas perdas e você calcularia que você precisa um volume X. Aí você pode botar mais ou menos durante a mostura e menos na lavagem. Por exemplo, eu tenho uma panela elétrica que em tese ela não tem lavagem, tá? Então a gente utiliza toda a água da mostura direto, faz a mostura e não lava. Para aumentar um pouco a eficiência, o que eu faço? Eu esquento um pouco numa panela, às vezes 5 litros, às vezes até 10 litros, depende da receita que eu estou fazendo, tá? Varia bastante. Aí eu lavo um pouco o meu malte para ter uma eficiência um pouco maior. Então pode ser mais, pode ser menos. Não tem que ficar preso a essa regra. Basicamente, essa regra é para dar um norte para quem nunca fez, para quem não sabe, para quem está começando a acertar a quantidade de água. Basicamente é isso. E outra coisa que também é muito importante, que pega, por que tem mais água na lavagem que na mostura, por exemplo? Que, na verdade, se você for estudar um pouquinho mais a fundo, vai ver que a eficiência na extração dos açúcares é maior se a gente tiver um volume maior de água na mostura, ou seja, uma diluição maior. Tá? Só que qual que é a questão? É a questão de volumes. Então, se você tiver uma panela de um tamanho X que você consegue fazer 30 litros, se você conseguisse colocar muita água, ou toda a água, por exemplo, que é utilizando o no spread, por exemplo, que muita gente também utiliza, você precisaria de uma panela muito maior. E com uma panela maior, se você tiver uma outra panela para fazer a lavagem e botar mais água lá para a lavagem, você consegue, em vez de fazer os 30 litros, fazer 50 litros, por exemplo. Então, basicamente é isso. É uma questão de poder aproveitar melhor o espaço das panelas e com 2 panelas a gente fazer essa lavagem. Mas não precisa ficar preso à regra. Só para fechar, a regra é para dar um norte, para ajudar quem principalmente não sabe como calcular ainda, não sabe como calcula essas perdas, não sabe que tem um volume que fica preso nos grãos, não sabe exatamente como fazer esse cálculo, que é um pouco mais avançado. Tem essa regra, usa 2,5 litros mais ou menos do peso de grãos e depois 1,5 vezes a água da lavagem e já dá para fazer uma cerveja boa assim, mas não precisa ficar presa, certo? Espero que tenham gostado da sacada de hoje. Já sabe, se gostou, deixa o seu curtir, se inscreva no nosso canal se não tiver inscrito ainda e amanhã a gente está de volta com mais uma sacada. Um abraço, tchau, tchau!